Olá, turma. Iniciando aí com o ciclo trigonométrico. Vamos só lembrar que no ensino fundamental vocês aprendem, inclusive tem um vídeo meu que fala sobre isso, é a trigonometria no triângulo retângulo, que trata do seno, cosseno e tangente, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. O ciclo trigonométrico, como já está em um desenho aí, ó, ele vai trabalhar a trigonometria nesse círculo aí, ó, tá? Esse círculo ele vai ter arcos, e esses arcos cada arco vai ter a sua razão, né, que vai derivar do arco. Exemplo, esse arco de 80 vai ter o seno de 80, vai ter o cosseno de 80, vai ter a tangente de 80, vai ter a secante, a cossecante e a cotangente. Todos relativos, né, todas essas razões relativas ao arco de 80 graus. Tá bom? Então é isso que nós vamos começar o estudo agora. Então vamos iniciar com a medida angular de um arco. Aqui eu tenho uma circunferência, né? Tem o centro dela aqui com a letra O e tem um arco AB, um arco de AB, ok? Esse arco tem uma medida central aqui de 80 graus, ok? Relembrando geometria plana, é definido o seguinte, que o arco central ele tem a mesma medida do seu arco correspondente, ó. Tá vendo, ó? O ângulo vai aqui, da interseção em A na circunferência, o ângulo vai aqui, da interseção em B. Então, tanto o arco AB quanto esse ângulo central aqui, eles medem 80 graus, tá? 80 graus é uma unidade, né? Grau é uma unidade, está medido com essa unidade de grau. Daqui a pouco, nós vamos ver outra unidade. Deixa eu ligar meu telefone aqui, se for ligar. Vamos ver outra unidade aí, que é radiano. Ok? Tem uma terceira unidade pouco usada, que é grado. Tá? Daqui a pouco a gente vai falar. Eu falo um pouquinho sobre grado, não vai estar escrito aí não, mas eu falo um pouquinho. Tá, então vamos passar para a próxima tela. Tá aí, as duas unidades que eu falei, o grau e o radiano. O grau, como eu falei, já tem uma representação na tela anterior de 80 graus. Ele vai pegar o arco, né? Vai pegar o arco e vai dividir, a partir do centro, em 60 espaços, em 360 espaços, né? Vai dividir em 360 espaços, então está aqui, ó, em 360 arcos, tá? A partir do centro. Então ele vai ficar dividindo todos esses arcos aqui, congruente, e eu vou ter então cada medida dele de 1 grau. Então é nada mais que pegar a circunferência e dividir em 360 arcos, tá? Quando eu pego 1 grau, olha aqui menos 60, e divido em 60 partes, eu tenho 1 minuto. Então 1 grau tem 60 minutos. Quando eu pego 1 minuto e divido em 60 partes, eu tenho os segundos. Tá ok? Essa aqui é a divisão em grau. E tem a divisão em radiano. Radiano, o nome já diz, a primeira parte da palavra de rad vem de raio, né? E o comprimento é igual a um raio, ó. Aqui está o raio, eu pego esse raio e coloco a medida dele aqui, ó, na linha da circunferência, tá? Então, toda circunferência, alguém vai falar, Marcelo, essa medida muda? Não, porque a unidade é o raio. Eu posso ter uma circunferência grande ou pequena, a unidade sempre vai ser o raio. E quando a unidade é o raio, a gente coloca o nome dela de rad, ok? É claro que é sabido, quem estudou já os números irracionais, que uma circunferência tem 2 πr de comprimento, né? Por que isso? R é o raio, né? Quando a unidade é do raio. Então, se o raio é usado como unidade, ele é considerado 1. Então, a gente fala que a circunferência tem 2π, que é o caso dos ciclos trigonométricos, já que a gente usa o raio como unidade, tá? Quer dizer, a unidade ele vai medir 1. Ah, Marcelo, e por que 2π? O π, botando aqui, a gente botar à esquerda aqui, ó, o π é aproximadamente 3,14... 15 e continua, é um número irracional, tá? É um número irracional. Quando tentou fazer do raio uma unidade de medida e foram dividindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sobrou um pedacinho, tá? Esse pedacinho é aproximadamente 0,28, tá bom? Então deu 6 raios um pedacinho, tá? E aí dividiu por 2, esse número foi chamado de π, que é igual a 3,14.
6,14, vai 15, por isso que eu falei 6,28. Parei na segunda casa decimal. Tá bom? Então daí que vem o π. Então a gente, lembrando também a matemática, dessa parte de números, os segmentos raio com a circunferência, eles são incomensuráveis, quer dizer, eles não podem ser um usado como unidade de medida do outro. Se for usado, vai acontecer isso. Ou a circunferência vai ter a medida irracional, e o raio vai ter uma medida racional, ou o contrário. Tá? Eles são... o nome certo na matemática é incomensuráveis. Isso significa que eles não podem ser comparados numa mesma unidade. Então, quando se compara, acontece isso, eu acabo dando uma medida irracional. Tá ok? Vamos passar para o próximo. Eu acabei não falando. Deixa eu só botar aqui. Eu comentei que ia falar, então vou falar, né? O grado, vocês vão encontrar isso em alguns livros mais antigos. O grado, enquanto o grau se divide em 360 partes, o grau divide em 400 partes. Tá? Então, no grau, um quadrante, que eu vou apresentar daqui a pouco, vai ter 90 partes. No grado, um quadrante vai ter 100 partes, que é o quarto aqui de 400. Ok? Pouco usado, né? Mas também existe na calculadora científica tem os três, né? Tem degree para grau, vem rad para radiano e vem grade para grado na calculadora científica. Quem está com ela em mão aí pode fazer o teste. Relação entre grau e radiano, né? Então está aqui 0, 0, 45 graus vai ser π sobre 4. Por que isso? Porque π, né, que é uma medida. Vamos voltar aqui para o ciclo trigonométrico. Ainda não tem um ciclo não, né? Deixa eu pegar um ciclo e colocar aqui. Bom, deixa eu diminuir um pouquinho. Tá aí. Quando tem um ciclo trigonométrico, né, eu tenho 0, passei um quarto da circunferência, que é o primeiro quadrante 90, depois 180, depois 270, depois 360. Como a circunferência ela vai ter 2π, né? Já que a unidade é raio, então a gente tira 2π, que vai ser radianos. Eu tenho 0, 2π vai ser a volta completa, está aqui, ó, 2π. Metade de 2π vai estar aqui, π, 180. Metade de π está aqui, ó, π sobre 2. Né? Marcelo, e esse aqui? Esse aqui é π, né? Mais 90, que é π sobre 2. Se eu somar π mais π sobre 2, 2 vezes π, 2 com 1, 3, 3π sobre 2, que está aqui, ó, 270. Então, as medidas em radianos, elas são sempre comparáveis à medida em grau. E aqui eu vou ter uma tabelinha aqui para lembrar isso. Ó. 0, 0, está aqui, ó, né? 45 π sobre 4. 45, se a gente pensar como 180, é a quarta parte, e 180 é π. 90 de 180 é metade, π sobre 2. 135 é 90 mais 45, é só somar esses dois aqui. Tá? Vai dar 3π sobre 4. 180 eu já defini logo falando no início que era π. 270, que é metade, né, da circunferência. 270, acabei de fazer a sominha aqui, ó, π mais π sobre 2, que é 180 mais 90. E 360 a volta completa está ela aqui, ó, 2π. Tá ok? Ótimo. Vamos para 2 exercícios aí, então, para a gente começar a calcular alguma coisa sobre isso. Então, eu tenho aqui π sobre 6, né? Para quem quiser fazer mais rápido, pode pensar assim, se π é 180, dividido por 6, 30. Pronto, é isso mesmo. Tá? π sobre 6 é 30 graus. Quem quiser usar, às vezes eu não consigo fazer de cabeça dependendo do valor dado ali, você pode pensar o seguinte, você quer passar para grau, certo? Né? Então, você pode pensar numa regra de 3, ok? Você pode pensar numa regra de 3. Qual é a regra de 3? Nós vamos usar essa aqui. Ó. Tá? 2π está para 360, né? 2π é a volta completa. 360. Mas você podia usar outro? Podia usar 180π. Tá? Assim como π sobre 6 está para x, que é o arco que eu estou procurando em grau. Né? É claro que, lembrando regra de 3, eu posso simplificar na vertical
e posso simplificar na horizontal. O que quer dizer isso? Eu posso simplificar esse com esse e posso simplificar esse com esse. Vou fazer isso, né? Lei da preguiça. O π dá para simplificar com π, né? Que ficou 1. Tá? E o 360 dá para dividir por 2, vai dar 180. E aqui também dá para dividir por 2, que dá 1. Praticamente acabou. Vou multiplicar aqui, que ficou 1, ó, x vezes 1 dá x igual 1/6, vou fazer devagar, mas podia fazer já de cabeça, vezes 180. E aí eu vou ter x é igual a 180 dividido por 6, que dá 30 graus, ok? Vamos para o segundo. Mesma coisa. Vamos obter a medida em radiano de um arco de 200 graus. Eu sei que 2π equivale a 360. Eu quero saber, aqui vai ficar o x, quanto equivale a 200 graus em radianos. Multiplica também da mesma forma. Antes de multiplicar, lembrando que eu posso simplificar na vertical e escrever. Deixa eu pegar aqui o que apaga. Na vertical e posso simplificar na horizontal. E aí eu posso, porque eu já vi que são pares. Então eu posso simplificar aqui, né? Dividir por 2. Dividir por 2, que vai dar 180. Ainda posso dividir por 10, né? Vai dar quanto? 18. E aqui por 10 vai dar 20. Ok? Eu posso fazer conta. Então eu vou ter x, 18x, né? Opa, botei em preto. (18x) é igual a 20π. Passo dividindo. 20π. Lá vai para simplificar. 18. Dividir por 2. Dividir por 2. Que vai dar 10π sobre 9. Ok? Esse então vai ser o valor em radianos do 200 graus. Só relembrando que esse aqui tem uma unidade, né? Radiano, que está a unidade que a medida é por raio, né? Radianos, ok? Começamos aí no ciclo trigonométrico agora, já fizemos uma introdução. Já apresentei a circunferência e vamos trabalhar com ela agora. Está aqui a circunferência. Então vamos definir o seguinte. Eu tenho dois modos de percorrer essa circunferência. Partindo aqui de A, né? Esse ponto A. No sentido anti-horário, no sentido anti-horário, eu vou ter valores positivos. E normalmente é com esses valores que eu trabalho. Mas eu também posso partir no sentido horário, que é partir de A descendo. Eu tenho valores negativos, ok? Então está aqui, ó, essa parte em laranja, ó, valores negativos, deu menos 300 graus, que é esse ângulo que vai de A até B. E no sentido anti-horário, que é 60 graus, vai de A até B aqui nesse sentido, eu tenho 60 graus positivo e aqui eu tenho menos 300 negativo. Ok? Aqui estão mais dois exemplos aqui do lado. Nesses aqui eu já coloquei valores. Então, ó, no sentido positivo, 0, andei um quarto 90, mais um quarto 180, mais um quarto 270 e fechei com 360. O raio foi definido pela gente, para facilitar também os cálculos, em 1. O quê? Uma unidade, tá? O raio, ele vai ser a unidade, quer dizer, o raio é um só, é um raio. Ele vai ser a unidade do meu ciclo, é radianos, quando eu trabalho com radianos. Que é o caso daqui da direita. Ó, aqui eu já estou π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Tá? Relembrando então, quando eu escolho o raio como unidade, né? Eu tenho a fórmula da circunferência, que é 2πr, da geometria plana. Como o raio é igual a 1, eu vou ficar com 2π. Tem unidade? Isso tem. A unidade do raio, 2π radianos. Entenderam? Para isso que eu escolho o raio como 1, como unidade. Tá bom? E aí eu vou ter, ó,
0 radianos, 1/4 dele, que é π sobre 2, metade dele, que é π, que é 180, aqui 3π sobre 2, que é 270, já fiz a conta anteriormente, e aqui dando a volta completa, ó, 2π, tá ok? Então tá aí apresentado o nosso ciclo trigonométrico. Esse ponto A aqui, ó, ele é o ponto 1, 0, né? Sempre vai ser o ponto de partida ali dos arcos, tanto no sentido anti-horário, que é o que eu mais vou usar com vocês, como no sentido horário, tá? E esse ponto aqui, ó, a origem, é o ponto 0, 0, aqui eu coloquei um ó, tá ok? Passando para a próxima tela. Vamos apresentar agora os eixos aí. Eu tenho o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Na origem aqui eu traço 2 eixos. Esse eixo aqui deitado, esse horizontal, é o eixo das abscissas, que mais para frente nós vamos apresentá-lo como eixo dos cossenos. E o eixo na vertical é o eixo das ordenadas, igual em função, que mais para frente nós vamos apresentar ele como eixo dos senos, tá? Então o seno vai ser o vertical e os cossenos o eixo horizontal. Tá? E aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante. Observa-se que os quadrantes são numerados no sentido anti-horário, ok? Opa, acho que eu passei uma não. Passei. Tá aí. Simetria. Isso é importante para a gente fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, simetria do ciclo trigonométrico, ou no ciclo trigonométrico. Tá? Nós vamos estudar 3 tipos de simetria. Né? Igual vocês já, não sei se já fizeram desenho geométrico, aprenderam em desenho geométrico, ou em construções geométricas. Eu tenho uma simetria aqui, eu vou logo para o desenho, tá? Eu tenho uma simetria aqui, ó, P, e tem aqui um eixo na vertical. É como se o eixo na vertical fosse um espelho. Eu vou então espelhar esse P em relação ao eixo na vertical. Ó, tá aqui, ó, pelinha. Essa é a simetria em relação ao eixo vertical, tá? Ou eixo das ordenadas, ou mais para frente, o eixo dos senos. É bom observar que a simetria, esse pontilhado que eu coloco aqui, ele é paralelo ao eixo das abscissas, tá? A esse eixo aqui, ele é paralelo, ok? Tá. A outra simetria, fizemos ao eixo vertical, vamos fazer ao eixo horizontal, ó. E eu vou traçar uma pontilhada aqui, ó, paralela ao eixo vertical, e vai espelhar aqui, olha. Então é uma simetria em relação ao eixo horizontal. Pode ver que aqui, ó, tem 90 graus, para ser simetria tem que ter 90 graus, são os dois. E vai dar o P, 2 linhas, que é um espelhamento de P também, só que agora pelo eixo horizontal, o eixo das abscissas. E tem uma simetria central, que é em relação ao centro, né, a origem aqui do ciclo, né, a origem do plano cartesiano. Então tá aqui, ó, P, eu traço uma reta aqui, ó, passando pelo centro, e onde ela bater lá no arco é meu espelhamento, a minha simetria, tá? Então a gente pode falar que P' é simétrico a P pelo eixo vertical, né, o eixo das ordenadas. P duas linhas é simétrico a P pelo eixo horizontal, né, o eixo das abscissas. E P duas linhas é simétrico ao ponto P pelo centro, tá, do plano cartesiano, ok? Ou pela origem aqui do plano cartesiano. Tá bom, gente? Isso é importante, depois vocês vão ver que para fazer redução ao primeiro quadrante, quer dizer, para você descobrir um seno, um cosseno, uma tangente de um arco que está no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, eu reduzo ele ao primeiro quadrante e fica fácil de descobrir quais são esses arcos. Tá? Vamos passar para a próxima tela. E aí está um exercício. Dado o arco de 30 graus, obter as medidas de seus arcos simétricos. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos traçar segmentos encontrando os três pontos simétricos ao ponto que eu vou representar o 30 graus, tá bom? Então, para representar o 30 graus, eu vou botar aqui em azul, mais ou menos, tá? Vai ser aqui, ó.
Esse ponto aqui representa, então, o arco de 30 graus. Eu vou, desse arco de 30 graus, traçar uma paralela em relação ao eixo das abscissas. E onde bater lá, vou botar aqui em vermelho para chamar a atenção, vai ser o seu ponto simétrico no segundo quadrante, né? Tá, vamos ver matematicamente aqui, ó. Se eu daqui a aqui andei 30, se é paralelo, eu vou ter 30 aqui também. Como que eu percebo melhor isso? Fazendo aqui, ó, ó. Se aqui tem 30, aqui também tem 30. Certo? Por isso que eu trabalho com simetria. Então vamos fazer o seguinte, eu estou querendo saber quem é esse arco aqui, ó, né? Começou aqui, ó, começou aqui, veio, e parou aqui. O de 30 graus está aqui. Se eu fosse até aqui o eixo, ó, daria 180, não é isso? Pô, eu vim 180 e voltei, ó, quanto que eu voltei, ó? Tô ali, ó, mexendo, ó. Voltei 30. Então aqui, ó, vou botar até a matemática ali para ficar guardado, ó. Esse pontinho aqui vai ser 180 menos 30. E é assim que eu faço, né? 150. Eu descubro que é um simétrico dele, tá? Vamos fazer em relação agora o eixo horizontal? Mesma coisa. Vou fazer um para baixo, ó. Onde bateu, paro. Vou botar lá em vermelho também para, ó. Mesma coisa. Não vou fazer os ângulos ali que eu fiz, mas é a mesma ideia, né? É a mesma ideia, ó. Eu andei daqui, fui andando, parei. Onde está esse arco, então? Esse arco está aqui, ó. A setinha mostrando. Ele foi andando, parou ali. E quanto que faltou para chegar a 360? O mesmo aqui, ó. Do seu simétrico, 30 graus. Então, esse cara aqui, se eu fosse até o final, né, até o eixo horizontal, seria 360. Ah, mas faltou 30, menos 30. Então, quem é aquele simétrico ali? 360 menos 30. 330 graus. Tá? Ok. Faltou fazer o que é pelo centro. Já até fiz um pedaço dele ali. Eu vou dar continuidade aqui, ó. Certo? Tá aqui. Vai dar no... Esse aqui foi o quarto quadrante, né? O segundo, aqui o quarto. E agora eu vou fazer no terceiro quadrante. Os três simétricos. Todos os quadrantes sempre tem um simétrico. Tá? Reduzir ao primeiro quadrante é a operação inversa. Né? Eu faço ao contrário isso aí e descubro quem é o ângulo no primeiro quadrante. Tá. Estou lá no terceiro quadrante. Ok. Vamos ver o que aconteceu? Ó. Vou usar da geometria, ó. Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Ele é oposto pelo vértice desse aqui, ó. Então ele também mede 30 graus. Ó. Deixa eu escrever. Ele também mede 30 graus. Então, o que seria isso? Ó? Eu posso pensar assim também, ó. Da vez de ir subtrair, eu posso somar, ó. Eu fui, parei aqui, né? Mas quando eu parei ali, eu fui e passei pelo 180. E passei quanto? 30 graus. Então vai ser 180 mais 30. Deixa eu botar um arquinho aqui, o ângulo parou aqui, o arco. Então esse aqui vai ser 180 mais 30. Aqui embaixo, para não apertar. 210 graus. E descobriu os três simétricos. No primeiro quadrante, 150, né? Que foi 180 menos 30. No segundo quadrante, 210, foi 180 mais 30. E no terceiro quadrante, 330. 360 menos 30. E eu faço, então, qualquer arco do primeiro quadrante, eu consigo ser simétrico. E a operação inversa eu também consigo. Vamos dizer que, um exemplo, eu quisesse o do 210. Mesma coisa, eu ia perguntar, quanto que 210 passou de 180? 30 graus. Então, eu saberia que, reduzindo ao primeiro quadrante, 210 estaria reduzido a 30 graus. E aí eu ia trabalhar numa tabela, de seno e cosseno, para saber, ou tangente, para saber qual seria o valor.
né? O que muda, normalmente, é o sinal, porque cada quadrante pode ter um seno, pode ter a mesma medida em valor absoluto, mas pode ter o sinal diferente, tá? Mas mais para frente a gente vê, só estou adiantando. Vamos para o próximo. Tá aí. Mais um exercício, dado o arco de 45 graus, obter as medidas de seus arcos simétricos. Mesma coisa, mesma brincadeira. Tá? 45 graus, ele vai estar aqui, mais ou menos na metade, né? Eu vou, como eu fiz antes, fazer o simétrico. Já vou fazer as retas, ó. Uma para cá, uma para cá e uma passando no centro. Então eu quero simétrico nesses 3 pontos. Aqui, aqui, aqui. Segundo e terceiro quadrante. Vou ser mais rápido nesse, ó. 45 aqui, quer dizer que aqui também vai estar na metade. 45, então vai ser... Vou botar em azul. Aqui vai ser 45. Aqui vai ser 90 mais 45, concorda? Ó, 90 aqui mais 45, então vai ser 90 mais 45, 135. Então, matamos o segundo arco, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Tá? Esse aqui vai ser, ó, vem até aqui a 180, vai andar mais um pouquinho, mais 45. Então, vou botar em azul, 180 mais 45, que dá 225, certo? E por último, esse aqui, se ele fosse até o final, ó, até aqui, ia dar 360, mas ele parou antes. Quanto que ele parou antes? 45. Então, 360 menos 45. É claro que depois de fazer muitos exercícios, esses como 45, 30 são arcos que acabam sempre caindo em concurso, em questões, são corriqueiros, você acaba lembrando que é 135, que é 225 e que é 315. Ele faltou o sinalzinho de grau. Tá ok. Temos 2 exemplos aí, tranquilo. Mais um exemplo. Esse foi dado em radiano. Ok? Não muda nada. Tá. Π sobre 6, eu gosto, gosto isso, eu gosto de pensar em grau. Eu tenho mais facilidade de me posicionar no ciclo trigonométrico em grau. Cada um vai ver a sua facilidade. Ah, não, Marcelo, eu tenho facilidade de me posicionar no ciclo trigonométrico em radiano. Beleza. Aí, quando você não tem, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai transformar. Π, ó, não é 180? Dividido por 6, que é 30 graus. Tá? Lembrando de cabeça que π é igual a 180 graus. Então é 30 graus. Poxa, 30 graus está mais ou menos aqui. Tá? Esse cara é π sobre 6. Só para me posicionar. Tá? Quando eu fizer... Vamos botar outra cor agora, botar um verde. Quando eu fizer os simétricos... Quando eu fizer os simétricos, eu não preciso trabalhar com graus. Eu posso trabalhar com radianos. O 30 graus serviu para mim só para me posicionar, porque 30, passou da metade antes de 45, só para me posicionar ali como desenho. Tá? Mas aqui eu tenho a medida do π. Como eu tenho a medida do π, eu vou usar. Então aqui vai ser o quê? Ó, ele andou, ó, π, que está aqui, né? E voltou quanto? Voltou π sobre 6. Não foi assim que nós fizemos até agora? Então vai ser π menos π sobre 6. 6 vezes π, 6π, menos π, 5π. Então vai dar 5π sobre 6. Tá? Vamos para esse aqui? Esse aqui ele andou, ó, andou π e mais π sobre 6, que é o 30 graus, né? Então vai ser o mesmo pensamento que nós fizemos antes, só que agora a gente está trabalhando com radianos. π
mais π sobre 6. 6 vezes π, 6, com 1, 7. 7π sobre 6, ok? Tá. Faltou um arco, que é do quarto quadrante. Está aqui, ó. Esse ponto aqui. Certo? O que esse arco fez? Ele foi 360, ou 2π. E voltou quanto? π sobre 6. Ah, então vai ser o quê? Vai ser 2π, que é a volta completa, menos o que ele voltou. π sobre 6. 6 vezes 2, 12. π menos 1, 11π. E repete o denominador. Tá ok? Então tá aí as 3 em radianos. Tá ok? Facinho também. Vou parar o vídeo aqui para não ficar muito grande. Já está chegando aos 30 minutos e inicio o outro a partir dos seno, cosseno e tangente.